Boa tarde, me chamo Suelen. Eu vou apresentar agora o meu projeto, que foi fruto da minha monografia, que tem como título Anomalias Morfológicas em Anuras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, e eu fui orientada pela Manuela Cardoso. Bom, a classe Lissanfíbia ela possui atualmente mais de 8.000 espécies distribuídas em 3 linhagens, que são Anura, representado pelos sapos, rãs e pererecas, Caudata, pelas salamandras e tritões, e Gymnophiona, pelas cecílias. Do total de espécies de anuros do mundo, mais de 7.000 espécies pertencem apenas à ordem Anura, sendo essa a mais diversificada dentre as 3. Os representantes de todas as ordens eles apresentam uma ampla distribuição no globo terrestre, mas a gente pode notar uma maior representatividade das ordens Anura e Gymnophiona nas regiões tropicais e de Caudata nas regiões temperadas. Essas ordens elas compartilham algumas características que os tornam um grupo monofilético, mas eu queria dar ênfase aqui a algumas características que não são sinapomorfias, mas os tornam organismos bioindicadores, que é o ciclo de vida bifásico, os ovos anamnióticos e a pele úmida e permeável. Bem, sabe-se que a Terra está passando por uma crise global da biodiversidade, e atrelado a essa crise existem 2 fenômenos. O primeiro é o declínio global dos anfíbios, que tem certa relação com as características que eu acabei de citar, que acaba tornando um grupo muito sensível a alterações no ambiente. Então, os anfíbios eles são um grupo de vertebrados mais ameaçado do mundo, onde cerca de 40% das suas espécies estão sob ameaça. Então, muitos pesquisadores eles acreditam que a Terra esteja passando por uma sexta extinção em massa, devido a essas taxas de extinção para algumas espécies e também devido às diversas perturbações ambientais que têm sido geradas pelo homem. Então, tem aumentado cada vez mais a lista de agressões ambientais, como a poluição, a escassez de água, a destruição de hábitats, que contribui para a extinção das espécies. Então, aqui estão algumas das principais ameaças relacionadas ao declínio global dos anfíbios. A primeira é a perda de habitat, a segunda são as doenças, como a quitridiomicosis, por exemplo, a introdução de espécies exóticas, então essas espécies elas acabam competindo e predando também as espécies nativas, além de serem vetoras também de doenças, e por último, não menos importante, a poluição, principalmente por contaminantes químicos. O segundo fenômeno é o surgimento de anomalias nos anfíbios. Então, anormalidades é um termo que se refere a um desvio grosseiro na morfologia, que inclui tanto malformações, que são aquelas que ocorrem no início do desenvolvimento, quanto deformidades, em que o organismo ele tem um desenvolvimento normal e só depois, em estágios mais avançados, acaba surgindo algum tipo de anomalia relacionada à amputação, à predação ou alguma infecção parasitária, por exemplo. Para os anfíbios, é esperado naturalmente uma porcentagem de 5% de malformação, isso segundo Lund e Johnson, 2012. E as anomalias, elas parecem ter uma maior prevalência nas formas larvais e juvenis, o que acaba dificultando o conhecimento, reduzindo o conhecimento dos tipos de anomalias que podem ser encontradas, já que a maioria desses indivíduos eles não chegam à fase adulta. E aqui estão algumas potenciais causas, de anomalias em anfíbios. Então, a predação subletal, contaminantes químicos e a salinidade, por exemplo. No entanto, a causa mais bem estabelecida até o momento é a infecção causada pelo trematóide Riberae undatre. Então, esse parasita ele infecta principalmente a base dos membros em formação, causando desenvolvimento incorreto desses membros. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem de Johnson e colaboradores de 2002, os membros, principalmente os membros posteriores, eles estão anormais. E o surgimento dessas anomalias parece ter relação com o sucesso de transmissão desse parasita. Então, para ele completar o seu ciclo de vida, ele depende de múltiplos hospedeiros. Os hospedeiros iniciais são os moluscos, os hospedeiros intermediários podem ser anfíbios ou peixes, e os hospedeiros finais, aves ou mamíferos. Além disso, é necessário que ocorra a predação do hospedeiro intermediário pelo hospedeiro final. Então, o hospedeiro intermediário anormal fica muito mais suscetível, muito mais vulnerável à predação. E aí, dessa forma, fica mais fácil esse parasita completar o seu ciclo de vida. Bom, estudos sobre malformação em anfíbios eles são mais concentrados no hemisfério norte, sendo ainda poucos aqueles na região neotropical. No Brasil, nós temos casos de malformações bem documentadas em ilhas, mas
Dados, né, referentes a ambientes de restinga inexistiam até o momento. Então, o nosso objetivo foi quantificar e classificar as malformações encontradas em populações de anuros no Parque Nacional da Restinga de Ubatiba e também comparamos a prevalência, né, das anomalias entre jovens e adultos e a incidência de uma formação total e para cada espécie em relação à porcentagem esperada naturalmente. Testamos algumas hipóteses de que haveria, né, diferença na taxa de anomalia entre jovens e adultos e que a taxa total de anomalia para cada espécie ela se encontraria acima do percentual esperado. A nossa área de estudo, então, foi o Parque Nacional da Restinga de Ubatiba, destacado aqui em amarelo. É uma faixa litorânea de 40 quilômetros de extensão na região norte fluminense do estado do Rio de Janeiro e que cobre parcialmente 3 municípios, Macaé, Carapebus e Quissamã. Desde 2000, o PNRJ é um dos sítios de pesquisa do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, o PELD, é o sítio 5, e desde 2013 ocorre regularmente nessa área o monitoramento de anfíbios e répteis. Então, os nossos exemplares eles compreendem as coletas realizadas entre dezembro de 1999 e junho de 2019. Nós olhamos as espécies em que havia pelo menos 30 indivíduos coletados e todos eles foram sexados. As anomalias elas foram detectadas a olho nu e nós não diferenciamos malformações de deformidades. As nossas coletas foram trimestrais, com duração de 8 dias e 7 noites, e além da busca ativa, nós também tivemos auxílio de armadilhas de interceptação e queda. As análises foram feitas através do Q² no Excel e nós adotamos um grau de significância para todos os testes de P menor do que 0,01. No total, nós analisamos 1.208 indivíduos de 12 espécies pertencentes a 4 famílias. Então, uma única espécie representando a família Bufonidae, Craugastoridae, 3 espécies representando a família Leptodactylidae e 7 espécies representando a família Ilidae. Nós detectamos 88 anuros malformados, 7,3% da amostra total, que foi um valor significativo, e 18 tipos de anomalias. Não houve diferença nas taxas de malformação entre jovens e adultos. E quando nós comparamos as taxas de malformação para cada espécie em relação a 5% esperado, naturalmente, nós encontramos valores significativos para 3 espécies. 2 ilídeos, Ictymanthes brunoi e Sphenorhynchus planicula, e um Leptodactylídeo, a Pseudopaludicula restinga. A única espécie da família Craugastoridae analisada não apresentou nenhum tipo de anomalia, que é o Adados binotatus. Aqui é só um gráfico, né, demonstrando as taxas de malformação para cada espécie. Então, em azul são as espécies pertencentes à Leptodactylidae, em lilás as espécies de Lidae, e em amarelo é a espécie de Bufonidae. Aqui estão os 18 tipos de anomalias. Então, em itálico são aquelas que nós propomos, novas classificações. Em azul são as que acometeram somente os membros. E em laranja foram as mais frequentes. Então, Brachdactylia com 33,3%, Microdactylia com 24,4% e Ectrodactylia com 9,6%. Brachdactylia e microdactylia, elas são definidas como dígitos curtos. A única diferença é que brachdactylia ocorre a ausência de falanges e em microdactylia ocorre a redução dessas falanges, né? Redução no tamanho dessas falanges. Ectrodactylia seria a perda total, a ausência total de um dígito. Então, além das falanges, também tem a ausência dos ossos metatarsais. Bem, a nossa hipótese A, ela foi refutada, não houve diferença nas taxas de malformação entre jovens e adultos. Nós hipotetizamos que é porque as malformações não foram deletérias e permitiram que os indivíduos eles chegassem à fase adulta. Além disso, indivíduos adultos eles foram mais amostrados do que indivíduos jovens, então isso pode ter influenciado também na nossa análise. Em relação à hipótese B, 3 espécies tiveram um percentual acima do esperado significativamente, mas essa taxa de fundo, né, esse percentual padrão de 5%, ele pode acabar subestimando o número de populações e de espécies com taxas anormais de malformação. Por quê? Porque essa prevalência, né, de anomalias ela é influenciada pela dinâmica ecológica do ambiente e também pela história de vida das espécies. Então, levando em consideração os indivíduos, né, que nós analisamos, eles pertencem a 5 famílias. E esses indivíduos apresentam diferentes características entre si em relação, por exemplo, a hábito, né, a locais de desova, modos reprodutivos. E isso acaba influenciando o surgimento de anomalias.
Um exemplo, né, levando em consideração o modo reprodutivo. As duas espécies de ilídio que apresentaram uma taxa de uma formação acima do esperado, elas apresentam o modo reprodutivo 1. Então, elas colocam os ovos em águas lênticas e as larvas elas são exotróficas. Então, esses ovos, né, essas larvas, elas ficam mais suscetíveis a alterações no ambiente, ficam mais expostas. Se comparado, por exemplo, a Leptodactylidae, né, essa espécie aqui, o Leptodactylus fuscus, que foi uma das espécies que nós analisamos, ele apresenta o modo reprodutivo 30. Então, os seus ovos eles são colocados em ninhos de espuma e depois as larvas, né, nos seus estágios iniciais, elas ficam em ninhos subterrâneos. Então, esses indivíduos, eles podem estar menos propensos, né? Eles são menos propensos a desenvolver anomalias por estarem mais protegidos, né? Menos expostos às alterações, a fatores que podem desencadear as malformações. Tanto que essa espécie apresentou uma taxa de anomalia abaixo dos 5%, né? Abaixo do esperado. Bom, nós não testamos as causas das anomalias, mas alguns tipos que nós registramos podem nos fornecer pistas, isso levando em consideração o que já foi testado e inferido em outros estudos. Então, de acordo com outros estudos, Ectrodactylia ela parece ter relação com contaminantes químicos e com a infecção causada pelo Riberaia ondata. Brachydactylia e Microdactylia, com a predação subletal e com a contaminação por metais pesados, e a rotação de dígito, Ectromelia e Syndactylia, com contaminantes químicos, com a infecção pelo Riberaia ondata e também através da predação subletal. Levando em consideração as características dos principais corpos d'água do PNRJ, nós podemos traçar uma relação entre potenciais causas e as anomalias registradas. Então, uma delas seria a contaminação química, já que o canal Campos Macaé, especificamente, ele percorre áreas rurais e urbanas antes de entrar no parque, então recebe efluentes, como dejetos sanitários, agroquímicos, provenientes dessas localidades. Esses efluentes, por sua vez, propiciam eutrofização, então esse aqui é um trecho do canal Campos Macaé, onde nós coletamos que está bastante eutrofizado, e essa eutrofização propicia a proliferação de moluscos aquáticos, que são os primeiros hospedeiros do Riberaia ondata. No parque há registros, né, de moluscos da família Planorbide que são utilizados por esse parasita como hospedeiro. No Brasil não há registros dessa espécie, né, Riberaia ondata, mas há registro de parasitas do gênero Riberaia. No entanto, não se sabe quanto eles podem influenciar no surgimento de anomalias. Um outro potencial fator seria a salinidade, né? Então, alguns estudos testaram determinadas concentrações de sal em girinos e verificaram o surgimento de anomalias como abdômen inchado e torções de cauda. Nós não detectamos essas anomalias, né? Nós não olhamos girinos, apenas indivíduos jovens e adultos, mas não deixa de ser um potencial fator, já que as poças, né, utilizadas por algumas espécies no parque para se reproduzirem, elas estão numa distância muito curta do mar, entre 50 e 150 metros, então sofrem forte influência da salinidade. Assim como o canal Campos Macaé também, por estar ligado a alguma dessas lagoas costeiras. Por fim, a predação subletal também é um outro fator, né, causal, potencial fator causal, já que predadores de menor tamanho acabam predando partes expostas dos girinos, e esses ferimentos acabam gerando uma resposta normal de regeneração pelos anfíbios, já que eles possuem uma certa capacidade regenerativa. No entanto, quanto mais avançado for o estágio do anfíbio, maior chance de regenerar errado, ou seja, não ser uma regeneração completa e acabar gerando deformidades, né, devido ao declínio então, genético da capacidade regenerativa. No parque, há registros de potenciais predadores subletais das ordens Coleóptera, Diptera, Ephemeroptera, Odonata e Tricóptera. Bom, por fim, concluindo, né, a única espécie que depende de corpos d'água para reprodução a dados binotados, que apresenta desenvolvimento direto, não apresentou anomalias, e todas as outras espécies, né, com desenvolvimento indireto que dependem da água para se reproduzirem, apresentaram alguma taxa de malformação. Então, nós hipotetizamos que os ambientes utilizados para a reprodução por essas espécies, né, principalmente a água, estejam sujeitos a alterações que estão afetando seu desenvolvimento. No entanto, estudos posteriores são necessários para elucidar os efeitos causadores dessas anomalias nas populações do PNRJ. Agradecimentos aos órgãos de fomento, ao PELD, ao Museu Nacional, ao meu polo no PEN e ao Laboratório de Herpeto. Muito obrigada.